Boa tarde, gente. Gravando agora. Nossa aula de metodologia de ensino do português em educação do campo. A professora Bruna Brito está aqui para continuar com a gente. Hoje a gente falou na última aula. Temos uma convidada especial aqui também, a Milena, na aula de hoje. Oi, Milena. Deixa eu ver a Milena. Deixa eu tirar os efeitos para você ver ela direitinho. Espera aí. Ai, peraí, rapidinho. Cadê o efeito? O Murilo não tá na escola, não. Fala oi, filha. Oi, Milena. Ai, que linda. É a Milena. Oi, Paty, boa tarde. A Thaís entrando. Bom, vou pôr aqui de novo o filtro. E aí eu vou devolver a palavra para a professora Bruna, tá bom? Tá que bom. Chamam de professora pelo hábito, né, Bruna? Eu acho tão estranho, gente. Pode me chamar. Eu fico assim, meu Deus, professora. Quem sabe um dia, né, Raquel? Mas por enquanto eu sou só pesquisadora. A pesquisadora Bruna, beleza. Bruna, obrigada por estar aqui com a gente de novo. De verdade. E a palavra está com você, tá bom? Falou, obrigada, Raquel. Então, eu vou tentar ser rápido da gente, para a gente conseguir conversar um pouco. Se vocês tiverem alguma dúvida, também para não ficar muito cansativo, né, de uma pessoa ficar só falando, eu vou compartilhar de novo a minha tela com vocês. Vocês veem a apresentação? Sim, vemos, Bruna, vemos sim. Beleza. Então, só retomar um pouquinho que a gente viu semana passada, os momentos, né, de trabalho com o livro, que é o pré-leitura, leitura e pós-leitura, e eu ainda proponho para vocês aquele quarto momento, que é o trabalho com a família, que vem surgindo nos editais de PNLD. E aí, nessa pós-leitura, a gente viu que podem ser feitas várias atividades, né, nesse momento, é onde eu falei que tem o céu é o limite, então, dentro dos limites do livro, né, você pode trabalhar muitos aspectos dele e relacionar com outras realidades. Eu acho, principalmente vocês que têm porque quando a gente fala aqui da minha realidade, eu penso muito a realidade de São Paulo, né? Esse eixo Rio-São Paulo, Minas, mas como vocês estão em outra realidade, então, uma realidade do campo, que às vezes a gente não tem acesso a essa realidade, a gente até imagina um pouco como que é, eu posso imaginar, mas não é realmente o que vocês vivenciam. Vocês têm um amplo campo de trabalho que vocês podem adaptar aos livros, porque, assim, eu fui ver no meu acervo de livros o que eu tinha sobre a realidade do campo, e é muito pouco. Muito pouco. Eu separei, até pedi para um amigo meu mandar uma HQ que eu vou mostrar para vocês, que é sobre que se passa na Amazônia, mas é muito, muito pouco a realidade do campo que a gente tem na literatura, principalmente nas editoras de São Paulo, né, são as editoras desse eixo, onde estão, infelizmente, as maiores editoras, elas estão um pouco concentradas aqui. Eu percebo um movimento, tipo, tem editoras no Nordeste que estão publicando bastante, boas editoras no Nordeste que estão publicando bastante, então é ficar de olho, assim, eu sei que também dessa realidade, às vezes vocês não conseguem ter acesso a tantos lançamentos de onde vocês estão, mas é fazer uma busca, ficar de olho, às vezes, nos prêmios. O Jabuti tem dado prêmio para autor nordestino, para editora do Nordeste, prêmio de poesia. Então, é ficar de olho nos prêmios, principalmente, no Fenelige, que também sai um pouco tem saído desse eixo sudeste para dar destaque para outros autores e outros livros, porque é isso, né, tratar outras realidades, eu acho que o aluno, o leitor, ele precisa se ver também no livro, você precisa ver outras realidades, então é muito bom quando você consegue ver outras realidades, mas é bom quando a sua realidade está sendo retratada também, isso é importante, essa diversidade de olhares, mas se ver incluído na realidade é bom. Então, por isso que eu
eu reforço o pedido para vocês serem participativos nas escolhas dos livros de literatura do PNLD. Quando estiver na escola, se o coordenador chamar, se o diretor chamar, participem, escolham os livros que vocês querem ler, porque se vocês não escolherem os livros que vocês querem ler com os seus alunos, alguém vai escolher para você, e provavelmente não vai ser um livro que pode ser um livro bom, porque tem livros excelentes, o governo tem escolhido ótimos livros, mas, de repente, não é aquele livro que você queria trabalhar. Então, você tendo essa oportunidade de escolher, eu sei que a Record tá com o Graciliano Ramos, então, de repente, você consegue escolher um Vidas Secas para trabalhar, então, ou você consegue escolher uma temática que você sente que seria importante trabalhar com seus alunos de Fundamental 2, ensino médio. Você pode escolher o livro a HQ que eu vou mostrar aqui um pedacinho para vocês também, vai estar ela, pelo que eu sei, ela já foi aprovada. O que está acontecendo com o PNLD 2021? A gente já tem os livros mais ou menos aprovados, só que teve um recurso que aconteceu, porque eles aprovaram um livro, e aí depois eles reprovaram esse livro, e aí os editores e os autores entraram com um pedido de vista, né, porque é muito esquisito você aprovar um livro, depois você reprovar o livro, e atrasou toda a escolha do material do PNLD 2021, que deve acontecer este ano ainda. Então, é estar de olho para, como é um pouco mais difícil acessar uma biblioteca, uma livraria, esse programa, e os programas municipais também, não sei se vocês têm programas municipais, mas caso não tenha o PNLD, sendo federal, ele deve e ele tem que alcançar todas as escolas. Escolham os livros para trabalhar, para que vocês consigam trabalhar aquilo que vocês querem. Pelo que eu me lembro do edital PNLD, vocês podem escolher 2 livros por ano para trabalhar com os alunos, então seria um livro para o primeiro semestre, um para o segundo semestre, e ainda tem a escolha de livros para a biblioteca, então vocês podem começar a preencher e a formar uma biblioteca mais robusta para a escola, né, com esse programa. Então, ele é muito importante, às vezes ele é um pouco falho, como todos os programas que são muito grandes, mas ele oferece muitas opções. Então, fiquem de olho nas opções do programa. Eu separei aqui, depois eu vou mostrar para vocês alguns livros do PNLD 2020 e como vocês podem achá-los no site. Eu separei da FTD, que é onde eu conheço mais, mas vocês conseguem achar praticamente de todas as editoras. Então, nessa pós-leitura, né, retomando um pouco isso, você consegue trabalhar esses aspectos do livro que considerar relevante trabalhar com os alunos de vocês. Então, a gente viu essa retomada da leitura, né, essa retomada, tipo, do que os alunos, para os alunos opinarem, o que eles gostaram do livro, acho que essa parte é muito importante, e eu reforço isso, os alunos opinarem, falarem o que eles gostaram, o que eles não gostaram, trazerem exemplos do livro. Os alunos têm total direito de não gostar do livro, né? Não é porque a gente gosta do livro que o aluno vai gostar do livro, mas que eles tragam um embasamento, que eles aprendam a argumentar. Esse é um momento importante de argumentação. A BNCC, ela tem batido muito, sim, nessa questão da argumentação, do aluno aprender a argumentar, a trazer fatos para a argumentação dele. Então, esse é um momento importante de respeito de fala, respeito de opinião. A gente precisa, né, como nós estamos hoje, não só no Brasil, no mundo, as pessoas meio que desaprenderam a respeitar a opinião do outro. Então, esse é um momento para trabalhar a respeito de opinião, turno de fala, é importante. E você consegue fazer isso muito bem com Fundamental 2, Fundamental 1, ensino médio, claro que aí você vai ter uma exigência de argumentação maior ou menor, e no ensino infantil é aquilo que o aluno gostou, que os aspectos que ele gostou mais da história, sempre tendo em mente a faixa etária do aluno que você está trabalhando. E vocês conhecem muito bem os alunos de vocês conseguem navegar entre as limitações. Tem sempre aquele que é mais tímido, né? Então, o que é mais tímido, para você incentivar ele a falar um pouco, né? E o que tem sempre que falar mais, no geral, eu falo muitas vezes, eu preciso parar de falar, porque eu gosto muito de opinar e de discutir. Então,
dar uma controlada nesses alunos, tipo, que falam um pouco mais, incentivar os que falam um pouco menos, para que todos possam falar e se expressar e desenvolver outras habilidades, né? Os que falam muito, às vezes, podem aprender a respeitar o turno de fala mesmo, é importante isso. E os que falam menos, a incentivar eles a se expressarem, porque é muito importante essa parte de se expressar, até mesmo para o mercado de trabalho, né? Quando você vai numa entrevista de emprego, você precisa falar e se articular direitinho, e pessoas tímidas às vezes têm certos problemas para se articular e se apresentar, podem ser excelentes profissionais, mas acabam tendo dificuldades. Eu tinha uma prima que é assim, ela é capaz, bem formada, engenheira, mas ela ia para a entrevista, como ela era muito tímida das dinâmicas, ela não se destacava, então ela teve um certo problema para conseguir emprego. Então, esse momento é um momento que você pode trabalhar várias habilidades e competências do aluno, e parece simples, né? Vamos falar, conversar do livro. E aí você trabalha múltiplas atividades e questões socioemocionais dos alunos, né? E aí você também pode escolher trechos do livro, dependendo, se for o livro for curto, para uma faixa etária menor, você, mais nova, você consegue ler o livro inteiro, retomar aspectos do livro, e se for um livro de ensino médio, você não vai reler o livro inteiro, você pode escolher um capítulo, pedir para os alunos escolherem, que capítulo vocês gostaram mais, que trecho vocês gostariam de discutir, reler esse trecho com os alunos, Fundamental 2, ensino médio, você consegue fazer isso, e destacar aspectos relevantes do livro, como que o autor constrói aquele livro, e como o autor constrói aquele texto e os efeitos de sentido. A BNCC traz muito essa questão de efeitos de sentido, de intertextualidade, do discurso. Eu não vou conseguir falar, que é muito difícil. Interdiscursividade. Isso, obrigada. É travar a língua, gente. E traz muito essa questão para os alunos aprenderem que os discursos e os livros, eles dialogam, né? Você não tem um livro sozinho, né? O livro está sempre dialogando com o que vem antes e propondo diálogos com o que vem depois. Isso é muito importante para a BNCC do ensino médio. Ele tem, acho que nós temos 3 ou 4 habilidades relacionadas a isso, não só em literatura, como nas habilidades comuns a todos os campos. Então, é sempre muito importante esse trabalho com o aluno de ensino médio e de Fundamental 2, quando o 8º, 9º ano, você já pode começar a trabalhar um pouco isso com eles também. Como que o autor está construindo e com o que ele dialoga ali naquele texto. Então, por exemplo, usar um exemplo do Graciliano Ramos, o Vidas Secas. O texto, ele é muito econômico e em adjetivo. Ele é um texto que ele acaba sendo seco também, então você pode trabalhar isso com os alunos. Como que essa secura do próprio ambiente dos personagens, ela acaba também estando presente na linguagem. Então, é uma coisa que você consegue trabalhar, e é importante trabalhar com os alunos, e no momento pós-leitura, no ensino médio, você consegue trabalhar isso. Com o Fundamental 1, por exemplo, que é com ilustração, é o momento de você trabalhar como que a ilustração se relaciona com o texto, né? Então, o bom livro ilustrado, ele não é um livro que ele tem o texto e a ilustração iguais. Então, o bom livro de literatura ilustrado, ele vai te trazer uma narrativa visual bem construída, e ela dialoga com o texto, mas ela complementa, e às vezes ela é uma coisa que pode ser totalmente diferente, e ainda assim ela propõe uma nova leitura do texto, e tá tudo bem. E aí você trabalha com o aluno isso, como que essa imagem, como essa ilustração, ela tá complementando ou dialogando com a história escrita. No mundo hoje, nós somos tão visuais, né? Com tantos vídeos, com tantos memes, com tantas imagens que nos cercam, saber ler imagens e saber prestar atenção a detalhes é muito, muito importante. Então, esse é o momento também para livros ilustrados de Fundamental 1 e Fundamental 2, nós temos livros ilustrados também, é o momento de instigar os alunos a entenderem imagens. Entenderem que a imagem, ela não é um discurso neutro, na verdade,
a gente não acredita em discurso neutro, não tem neutralidade. A gente consegue disfarçar os posicionamentos no discurso, mas não tem discurso neutro. A neutralidade, ela também é um posicionamento. Você aprende que você consegue apagar as suas marcas discursivas. O discurso científico, né, a tese, ela é muito sobre isso, de você tentar ter esse discurso mais neutro, mas é impossível. Então, já é um momento também que você consegue trabalhar isso. Com o ensino médio, você tem que trabalhar, é uma das habilidades para os alunos aprenderem como que o autor se posiciona no texto. Então, é um momento muito, muito rico para trabalhar com os alunos, e é óbvio que vocês vão também levar em conta o tempo que vocês têm, né? Porque eu sei que é difícil, né? Vocês trabalham com cronograma e sala, às vezes você tem uma proposta na cabeça, e aí você chega lá e foi outra coisa totalmente diferente, e aí não deu tempo, né? Então, ver o que é relevante ali, o que vocês conseguem fazer, e tentar fazer o que dá para fazer, né? Então, ter consciência de que vai ser feito aquilo que conseguir ser feito da melhor maneira possível e com o cronograma que vocês conseguirem. Aí, aqui, eu coloquei da interdisciplinaridade, porque na FTD e no PNLD também, e isso está aqui porque o PNLD tem pedido, principalmente para Fundamental 2 e ensino médio, atividades interdisciplinares. Os PNLDs, o que eles estão pedindo? Inclusive, que quem cria atividades para os professores de outras áreas. Então, a gente não está mais criando só atividade para o professor de literatura trabalhar aquele texto com os alunos. A gente precisa, e o edital pressupõe isso, atividades para caso outros professores de outras disciplinas queiram trabalhar aquele livro, ele tenha ali as propostas de atividade relacionadas com a BNCC. Então, essa interdisciplinaridade, ela já está pressuposta pelos PNLDs, então, é uma coisa que vai aparecer muito nos materiais, com certeza tem que aparecer nos materiais, porque senão o material não é aprovado, e para Fundamental 1, o governo não exigiu isso. E eu também estava tirando dos materiais da FTD essa obrigatoriedade, mas nesse aqui, no da Frida, que eu mostrei o livro na outra aula, que é esse livro aqui, né, só retomando o livro da Frida, dava para trabalhar a interdisciplinaridade, porque você tinha com artes, né? Então, eu consegui fazer uma atividade realmente relevante e realmente interessante com o livro, mas é isso, não forçar o livro numa atividade, principalmente de Fundamental 1. De Fundamental 2 e ensino médio também, não dá para fazer uma interdisciplinaridade, não força. Tipo, você foi lá na BNCC, deu uma olhada, viu aqui, esse livro eu consigo trabalhar uma habilidade de história muito bem contextualizada, que legal, vou retomar, conversa com o professor de história, talvez da escola, ver o que consegue fazer, porque é legal que os alunos entendam que está tudo conectado, né? A gente vive num mundo muito conectado hoje, não tem nada desconectado. É muito difícil essa desconexão. Então, eles entenderem que um livro de literatura, ele não está sozinho, largado. Ele faz conexões. E o Frida, como a Frida era pintora, né, era uma artista, eu coube muito essa questão de fazer um trabalho com artes, porque o que eu percebi quando eu estava pesquisando sobre o ilustrador e sobre a Frida, eu fiz uma pesquisa, assim, bem profunda sobre a Frida, nas obras dela, inclusive, que o ilustrador, ele fez leituras de obras dela. Então, tem ilustrações no livro que elas são claramente diálogos com obras da Frida. Então, eu propus, nesse momento de interdisciplinar, que os alunos prestassem atenção em como o autor retomou obras da Frida nas ilustrações. Eu considero isso um trabalho muito complexo para Fundamental 1, para terceiro ano, eu acho que é um trabalho bem difícil,
Mas eu propus aqui porque tá aqui, se o professor quiser fazer uma coisa mais fácil, ou só mostrar as obras, por exemplo. Então, o conhecimento está aqui disponível da minha pesquisa, mas eu acho que é difícil, trabalhar diálogo, assim, mostrar essa intertextualidade, esse diálogo, essa retomada de elementos para alunos, às vezes, do terceiro ano, que é o antigo segundo, né, que é aluno que está sendo alfabetizado, às vezes, é muito difícil. Mas aqui está a proposta, de repente, um professor do terceiro ano está adotando o livro, um do quarto ano está adotando o livro, pode ser trabalhado de maneira mais aprofundada. Mas está aqui a proposta, né? Então, se for muito difícil ou não, aí o professor consegue ali adaptar a atividade. Eu acho que é uma atividade bem difícil, ela ficou bem boa, porque as obras são muito legais, as imagens, tem um site que disponibiliza muitas obras da Frida, então é muito legal, você abre, tem os links aqui, você abre as obras, assim, você consegue ver em alta definição os detalhes, então é muito legal. Mas, de novo, trabalhar com essa intertextualidade e o significado, porque não adianta só se mostrar a intertextualidade também. A grande questão da intertextualidade e do dialogismo é o significado que traz para o texto que retoma. Então, só mostrar não adianta. Você tem que trabalhar com os alunos o significado que aquilo tem, aquilo traz para o texto. Às vezes, o autor que retoma, ele concorda com o que o outro autor escreveu, ele discorda, ele faz uma paródia. Então, é entender, sempre que trabalhar dialogismo e intertextualidade, é entender por que aquilo está presente naquele texto. Isso é fundamental. Só mostrar acaba não resolvendo muito, né? Então, por isso que eu acho que é uma atividade difícil, porque trabalhar essa questão dos significados que se dá para uma intertextualidade, para uma retomada de outro texto, né? Bruna. Oi. E aí, você falando, eu retomo a ideia que a gente começou a conversar na última aula, de que um livro didático, um material de apoio para didático, não é uma coisa para você fazer e aplicar sem olhar para o lado, né? Sim. Sim. Então, nós, como professores, não vamos nem aplicar aquilo como regra de prática e fé para sempre, não é isso, assim, e nem para falar, olha, o autor não tem ideia do que eu estou passando, ele é um burro, ou está tudo muito distante. Não, é um parâmetro para você ter ali um norte. Sim. Você pode pegar o material que ela desenvolveu para o terceiro ano e levar para o quinto, para o sexto ano, pode pegar a ideia, aproveitar da melhor forma possível. E aí, de repente, quando um coordenador, ou diretor, ou até o pai fala, olha, mas não completou o livro, olha, você vai ter argumento e fala, olha, mas não faz sentido para esse aluno, para essa condição, sabe? Para a gente lembrar sempre disso, que o material didático para didático não é um guia. Sim, não é ele é um guia. Explicado. Sim, ele é um guia. Eu não lembro, vou ser bem sincera, eu estudei no Mackenzie, é uma universidade muito boa, eu não tive um professor que terminou um livro. Um livro. Sim, e porque não dá, é muito conteúdo e os professores, eles vão adaptando para a realidade dos alunos. Assim, é muito conteúdo em pouco tempo para uma sala, às vezes, que você tem um aluno ali que tem mais facilidade e um aluno que não tem. Então, assim, é um guia realmente para vocês se orientarem ali, tipo, para cumprir um currículo, para saber o que eu preciso dar, o que eu não preciso dar, o que a escola pressupõe que eu dê ou não, mas você vai navegar entre esse conteúdo para atender às necessidades dos seus alunos. Então, assim, vamos lembrar que a maioria das editoras de didáticos tem sedes em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, por mais que a gente tente, os profissionais que escrevem os materiais, os autores, tentem ser diversos, eles não têm noção da realidade que vocês passam, por exemplo, no campo. É outra realidade, a gente não tem mais o PNLD do campo, que é uma pena. Então, vocês vão ter que adaptar para a realidade de vocês. Por isso também, Bruna, a tentativa de trazer você aqui para falar com a gente, para pensar em como trabalhar. Porque uma vez que nossos formandos aqui, nossos educandos, eles são professores do campo, conhecem a realidade, eles têm condição de fazer esse material. Sim. Têm condição de propor sequências didáticas, materiais adequados à educação do campo. Sim. Então, quando a Bruna vem falar com a gente aqui, ela vem em que sentido? Olha, eu trabalho assim, eu tenho essa experiência. Para quê? Para que a partir disso nós podemos aproveitar o que ela fala e adaptar para a nossa realidade. Sim. Pegar um material, um autor daqui de Roraima,
e poder usar esses princípios na nossa literatura. Sim. Tudo bem, gente? Tudo bem aí? Arthur, Emily, Paty, Vanessa, Thaís, alguma dúvida, Bia? Estão acompanhando, galera? Oi? Sim, professora, está acompanhando. O pessoal acabou de vir dar almoço, tá tudo meio com sono, Raquel. Alguma dúvida, galera? Algum comentário até agora? Paty? Tranquilo até agora. Então, beleza, Bruna, só isso, pode continuar, viu? Se tiver chato, vocês dão a tossida que eu entendo, tá? Não, tá ótimo, pode continuar. E é isso, adaptar para a realidade de vocês, com certeza, que é outra da minha. Então, os autores, eu, pelo menos, eu tenho plena consciência que o que eu faço é só um guia. Inclusive, quando eu faço para o PNLD, que eu escrevo material para o PNLD também, eu tenho plena consciência que é só um guia, e eu realmente espero que o professor leia aquilo e fale assim, não fez sentido isso para mim, mas eu gostei da sequência didática, eu vou aproveitar alguma coisa aqui, maravilha, já ganhei o meu dia assim, porque o professor, ele conseguiu aproveitar alguma coisa. E na FTD, no PNLD, ele não tem isso, não pressupõe isso, mas na FTD a gente tem esse espaço de projeto de criação, que é onde a gente pressupõe que o aluno, ele vai fazer alguma coisa que ele possa fazer uma amostra desse projeto. Agora eu estou escrevendo o material para Poliedro, que eles têm uma parte para o ensino médio, de criar, de fazer mostra, de fazer exposição, porque a BNCC, ela tem uma habilidade relacionada com isso, para os alunos criarem obras e exporem obras diversas e multimodais. Então, isso é uma ideia legal que vocês podem trazer outras áreas e fazer projetos bem importantes com os alunos. A gente às vezes fala assim, mas isso é chato, o aluno não vai gostar, vai dar trabalho. No começo, eles não... Assim, eu lembro quando eu era aluna, eu não gostava mesmo, achava, vou ter que fazer maquete, que saco. Mas acabava sendo divertido e você desenvolve, descobre outras habilidades. O projeto de criação aqui, que foi uma coisa bem bacana, esse da Frida, que eu percebi que a Frida, ela fazia muito autorretratos. E a nossa geração, a geração que vem depois da minha, pelo menos, é uma geração da selfie, né? O Instagram, ele propicia essa questão da selfie. E aí eu propus aqui um trabalho que eles refletissem sobre do autorretrato à selfie, que eles pensassem nessa questão que o autorretrato, ele é essa origem da selfie, e eles trabalhassem isso ao longo do semestre, ou trabalhassem isso ao longo do período que o professor ali estabeleceu, criando uma exposição que eles iam criar eles iam criar autorretratos e selfies e trabalhar em cima disso. É importante que você trabalhe aí aqui eu coloco a arte e o digital, e é um trabalho, assim, bem bacana, e você consegue fazer uma exposição. Então, isso é importante, isso está tá proposto na habilidade da BNCC, inclusive, e se você conseguir trazer outros professores, fazer um projeto bacana, tirar foto, expor, se tem na rede social, ou tirar foto para os pais verem, isso é muito bacana. A gente tem um livro da FTD que se chama Por um Mundo Mais Bacana. É um livro bem vendido, faz muito sucesso, e você procura na internet e você vê os professores fazendo encenações de teatro com os personagens do livro. E os alunos se divertem, eles gostam muito, a gente tem um resultado muito positivo sobre isso. E o teatro também é uma proposta de trabalho interessante com os alunos, sim, de todas as idades, mas você pode trabalhar bastante Fundamental 2 e ensino médio, propostas teatrais, para eles encenarem, porque ajuda, inclusive, em habilidades socioemocionais e a desenvolver empatia. Quando eu estava pesquisando, foi um livro que saiu esse ano, inclusive, Como Trabalhar, deixa eu ver, como usar o teatro na sala de aula.
essa série de como usar na sala de aula, ela é muito boa, ela tem, do que eu passei para vocês, como usar literatura infantil na sala de aula, eu tenho como usar HQ na sala de aula, tem vários livros sobre esses assuntos, é uma coleção bem bacana, e a autora, ela comenta isso, como o teatro, ele ajuda o aluno a desenvolver outras habilidades que às vezes ele nem sabia que tinha, ajuda a trabalhar a timidez e ajuda ele a se colocar no lugar do outro, a desenvolver empatia. Então, assim, num projeto final com o livro, propor um trabalho de teatro também, de encenação, é importante e pode ajudar os alunos a desenvolver, a se desenvolver nesse gênero, né, a desenvolver esse gênero textual e também a desenvolver outras habilidades. Às vezes, uma pessoa muito tímida consegue, a gente tem cursos que é teatro para pessoas tímidas, teatros para trabalhar trauma, então dá para trabalhar vários aspectos com o projeto de criação, às vezes, no teatro. Essa é uma possibilidade para vocês terem bem em mente, quando vocês quiserem fazer um projeto, trabalhar aspectos da dramaticidade com os alunos. É importante deixar eles criarem as próprias peças, às vezes, baseado no livro, fala assim, baseado nesse livro, vamos criar uma peça. Aí cria uma peça. Ou vamos criar um vídeo em que o personagem dê uma entrevista. Vamos criar uma fanfic. Fanfic também é muito legal. Os alunos, eles escrevem baseado em cima do livro. E está muito na moda fanfic, né? Tem muitas fanfics na internet, eles publicam nas redes sociais dele. Então, quando o aluno ele se apropria daquilo e ele se torna, tipo, um autor em cima daquela ideia. E aí também dá para trabalhar, porque uma fanfic, ela é dialógica, ela sempre é dialógica, dá para trabalhar essa questão, inclusive. Então, acho que, assim, com relação a essas etapas, sim, que é a pré-leitura, leitura e pós-leitura, espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, vocês podem perguntar. Se tiver alguma dúvida, eu vou passar meu e-mail de novo, vocês podem mandar mensagem para mim no e-mail, tá? Sem problemas. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou trabalhar um pouquinho, que a Raquel pediu um pouco a questão das narrativas orais, e eu trouxe algumas ideias para vocês. Aí, tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Gente, tudo bem aí? Alguém aí? Faz sentido, gente, o que a Bruna tá falando? Ela entrar nessa parte de narrativas orais? Tudo bem? Professora. Alguma pergunta? Eu tô gostando bastante. Podemos seguir? Sim. Bora lá, Bruna. Estão quietinhos hoje. Então, é o sono. Eu super entendo. Depois, quando eu tinha aula do doutorado, depois do almoço, era um sofrimento ficar acordado. A Raquel pediu um pouco, comentou que vocês têm essa questão das narrativas orais, né? Como que trabalhar, e eu fiquei pensando nisso um pouco, como trabalhar as narrativas orais. Não é a BNCC, ela pressupõe esse trabalho também de narrativas orais, mas eu percebo que não se tem muita atenção a esse ponto. Então, pensando sobre isso, como trabalhar a narrativa oral, eu acho que uma das grandes questões é a importância de você valorizar a cultura regional. A narrativa oral, geralmente, ela é uma coisa da região, né? Então, você consegue entender melhor a história da região, a história dos povos que formaram a região por meio da narrativa oral. Então, ela tem essa importância da cultura regional do local. Então, assim, a narrativa oral, eu acho que ela não tem faixa etária para ser trabalhada. Às vezes fala assim, vamos trabalhar a narrativa oral com os alunos que não são alfabetizados. Mas você pode trabalhar, quem não gosta de escutar uma boa história, né? Eu acho que assim, uma boa história, um bom contador de história é independente da faixa etária. Então, assim, quem não gosta de escutar uma boa fofoca, né? Quando você tem aquele amigo que sabe contar aquela fofoca bem contada, você fala que ele te prende, você fica, e aí? E aí, o que aconteceu? É maravilhoso, uma boa história, né? Tirando, assim, da fofoca que é para ilustrar, mas um bom narrador, um bom contador de história, ele vai conseguir prender a plateia dele, né? E é importante porque ele traz
essas questões narrativas, porque a história contada, ela trabalha outros pontos, porque a história contada, a história que não está escrita, ela sempre muda, ela está em constante mudança. Então, na narrativa oral, o que pode se trabalhar também é essa questão da mudança. A história que vai para o escrito, ela está ali, ela está registrada, ela está congelada. Quando a história está passando de pessoa em pessoa, de família em família, tem histórias que são de geração para geração, é vô que conta para neto, e aí o neto passa. Essa questão de ela está em constante mudança, e trabalhar essa constante mudança da narrativa oral com os alunos também é muito importante. E como que você pode trabalhar isso, essa mudança? Você pode trabalhar, inclusive, com o processo de escrever a história que foi contada, para eles perceberem como muda, inclusive o registro, né? O registro oral é e quando você vai passar ele para o escrito, ele é outro, porque você tem que trazer... Você tem que trabalhar com palavras que retomem, você tem que ter uma coerência textual, porque quando você está contando, é muito mais fácil você retomar alguns elementos, falar, esqueci, e volta. Mas no texto, você pode ficar, esqueci, e aí volta lá para o começo. Não, você tem aquele tempo para reorganizar o texto, para ter começo, meio, enfim. Na narrativa oral, o contador, ele pode fazer uma pausa, ou pode falar, meu Deus, esqueci de um detalhe, e voltar para o começo, para o fim, e para o final, enfim, a narrativa oral, ela é muito mais maleável nesse sentido do que a escrita, que está ali registrada. E também trabalhar a importância da escuta com os alunos. Nós não somos, o ser humano não é um ser que sabe escutar direito. A gente tem muitos problemas para escutar, e quando eu falo que a gente tem muito problema para escutar, porque a gente escuta para responder, a gente não escuta para prestar atenção. Eu estava lendo um livro sobre negociação, e quando você tem uma negociação de reféns, você tem, em média, 5 pessoas para escutarem as demandas de um sequestrador, enfim, porque uma pessoa só, a gente, ainda mais pessoas treinadas, não conseguem prestar atenção, porque o ser humano, ele é terrível. Então, esse também é um espaço para o aluno conseguir trabalhar o processo de escuta, de prestar atenção em quem está contando a história. E aí, depois disso, você fala assim, presta atenção, porque vocês vão recontar, ou de repente pedir para eles recontarem oralmente a história, porque, assim, o registro escrito é importante, mas para ver se eles conseguem recontar a história oralmente também, e eles já trabalharem a narrativa como narradores também orais, né? Bruna, Oi. a Vanessa colocou aqui no chat que é verdade. Tem livro que pega a gente e prende. E a narrativa oral também. E eu fiquei pensando aqui. A gente sempre lembra uma história. Você está falando uma coisa, eu lembro que aconteceu comigo. E é que você falou, da resposta. Mas para além da resposta, porque mexe dentro de mim uma coisa. Então, sim, o texto, ele encontra a gente, o leitor não é uma tábula rasa, né? E aí, ele quer interagir com o texto o tempo todo. O texto for oral, mais ainda. Alguns livros simulam isso, né? Eu não sei vocês, eu interajo com os livros que eu estou lendo, né? Então, quando você está lendo o livro, nunca é um leitor passivo. A gente está sempre ativamente ali, ou a gente está concordando, ou a gente está bravo com os personagens. Tem personagens que me deixam muito bravas, eu fico nervosa com o personagem. Falo, mas que personagem burro, e não sei o quê. E aí, né, se eu fosse autor, era diferente. Então, a gente interage com o livro também. Só que na narrativa oral, essa interação, a gente consegue atrapalhar quem tá, o autor, você não consegue parar ele. Ele tá ali, ó, o texto, o máximo que você pode fazer é fechar o livro e passar raiva. Mas na narrativa oral, não, que tem alguns livros que você fecha e fala, que saco, odiei, ou estou gostando, mas quero parar para pensar sobre isso. Na narrativa oral, não, a narrativa oral, ela é viva, então a gente está construindo ao mesmo tempo, tanto que quem está escutando, às vezes também é um coparticipante da narrativa, você fala, e aí, o que aconteceu? E não sei o quê, então você está ali numa troca, né, ali a narrativa oral é o diálogo ali vivo na construção do discurso. Então, a narrativa oral, ela é muito, muito legal, dá para trabalhar muitos aspectos. É uma pena que ela seja tão deixada de lado. E, às vezes, dá para perceber mais fácil a funcionalidade daquele texto, porque, geralmente, enquanto uma história para alguém, tem uma intenção. Que no texto também tem. Só que na narrativa oral, às vezes, você é mais próximo, é fácil perceber.
Se aquele avô Sim. conta aquela história de família, ele quer deixar Sim. aquela marca, ele quer ensinar alguma coisa. O que vocês acham, Sim. meninas? Tem alguém da família que conta as histórias? Paty, tem alguém que mantém as ideias? Falem aí. Das comunidades. Quem é a pessoa que passa as histórias para frente, gente? Por exemplo, na Somos minha nós família... mesmos. Oi, quem é? Emily, pode falar. Somos nós mesmos. Mas, assim, os meus avós, é mais no interior, né? Ele conta muitas histórias, assim, das coisas que acontecem lá. Meus avós, tanto até meus tios também, quando são do interior, eles contam muitas histórias, assim, que até muitas das vezes, por exemplo, aqui tem muitas, eu não sei se você já ouviu falar sobre o Canaimé. Aí eles contam que, às vezes, quando as pessoas vão andando sozinhas, de noite, aí ele aparece. Às vezes, talvez, mata a pessoa, aparece. Mas, assim, são as histórias assim, que eles Repete o contam, que a nome, gente conta Emily. sobre os Canaimé. Repete. Canaimé. Conhece, Bruna? Não. Eu tava tentando entender também, porque eu nunca ouvi. Quem é o Canaimé, Emily? Conta pra gente. Eu não sei explicar muito bem o que é, mas é um animal, um bicho que os indígenas eles dão é um bicho do mato, não sei muito bem dizer. Eu sei que ele contava assim, as histórias um pouco desse canaimé que aparecia para eles, para os avós, assim, quando eles contavam. O meu avô, eu perguntei, né? Tipo, avô, para minha avó também, se eles já viram. Eles disseram que não, mas os pais dele contavam para eles. Tanto por parte de pai quanto pela parte da mãe. Olha, então é uma coisa que mantém a identidade de um grupo, né? Que para algumas Uhum. orientações, a identidade, a cultura. Patrícia levantou a mão para falar também. Obrigada, Emily. Bora lá, Paty. Levantou a mão, Patrícia? Acho que ela desistiu. Bora lá, gente. Pode continuar, Bruna. A Thaís levantou a Opa, mão. vai, Thaís. Tá me A senhora ouvindo? estava ouvindo aí a questão da história que a Emily estava falando? Ela é uma lenda, né? Um mito indígena. Por isso se chama Canaimé. E aí, eles acreditam, assim, que são índios, né? Índios que são ruins, porque nas aldeias indígenas é diferente a cultura, né? Então, as pessoas que fazem maldade com outras chamam de Canaimé, que são os índios maus, né? Só que tem muitas pessoas que nunca viram. E aí, quando acontece morte, alguma coisa assim, ele diz que foi o Canaimé. Então, é um mito, uma lenda que vem de geração, né? Que os mais velhos contam para os mais novos, e aí se vai levando esse mito, uma lenda, né? Do Canaimé. E aí, alguns fatos que acontecem na comunidades, eles foi o Canaimé. Então, isso não vai para frente, não é investigado e fica por isso mesmo, né? Então, é uma coisa que os mais velhos acreditam muito. Tem muitos indígenas que hoje não acreditam, mas os mais velhos, os antigos, eles acreditam de fato que existe, né? Só que é como eu falo que é um mito porque tem gente que não sabe definir a característica, né, de o que ele é realmente, se ele é humano, se ele é um bicho, porque alguns contam totalmente diferente, porque vai também de tribos, né? Porque nem todos os indígenas têm a mesma cultura e a mesma lenda. Um pode dizer que é um bicho, outros pode dizer que são índios, né? Próprios os índios da comunidade. E assim vai. Olha só. A Vanessa está aqui comentando também que Canaimé são indígenas que são batizados para fazer maldade com outros indígenas. E muito legal isso que você falou, Thaís, que as histórias vão mudando nos tempos, nos grupos, né? Então, a história oral tem essa característica, né, Bruna, de se adaptando às realidades, é isso? Sim, porque a história oral ela vai mudando, né, conforme ela vai sendo contada, e até que a Thaís falou e a Emily falou que as pessoas eles vão trabalhando, na questão da Emily, ela trouxe a questão dos avós dela contarem, e a Thaís trouxe dessa mudança de aldeia para aldeia. Então, cada aldeia vai contar de um jeito, cada avô, cada família vai contar de um jeito, e isso é uma coisa muito legal que vocês podem trabalhar, de levar o
contador de história para a sala de aula, ou levar os alunos até o contador de história. E trabalhar essa figura do contador, ela é muito, muito importante. Para os indígenas, ela é muito importante, né? A figura do ancião, a pessoa que detém a história. Então, leva os alunos, traz o contador, traz o avô, para não se perder, para essas histórias ela não se perderem, e para dar o destaque para o contador de história, dar o destaque para a pessoa que detém o conhecimento da cultura, o conhecimento cultural dos indígenas ou da família. Isso é muito importante, e essa relação geracional dos alunos com pessoas mais velhas é importantíssima, porque parece assim, é só o meu professor que detém o conhecimento e todo o restante não é importante. Isso não é verdade. O professor, ele é apenas um detentor daquele conhecimento acadêmico. Quando a gente sabe que não só no urbano, mas no campo, é muito importante todos os conhecimentos estarem alinhados para que o indivíduo ele tenha uma vida mais completa, né, e outras realidades, que não é só o conhecimento do livro, né, o conhecimento do livro, embora hoje ele tenha esse destaque, ele é um conhecimento complementar. Às vezes tem muitos conhecimentos que você só vai saber, principalmente relacionado com a terra, que você vai saber de quem trabalha com a terra, que está ali no dia a dia, que está ali conhecendo o clima, que conhece o ambiente, que conhece as particularidades daquela realidade, que um livro, às vezes, não vai conseguir te passar isso. Então, esse ponto com relação à narrativa oral é muito importante. A figura do contador, traga a figura do contador. Eu separei aqui um trecho do... Peraí, que é muito livro, né, gente, que eu separo aqui, que é do Menino de Engenho, aqui, que é o Carlinhos, não sei se vocês já leram, mas o Menino de Engenho é muito interessante. Ele conta do fim do ciclo dos engenhos no Nordeste. Essa aqui ainda não é o final mais do José do Lins do Rego, é o Fogo Morto, mas neste livro ele tem a figura da velha Tontonha, ela é uma contadora de histórias, e o Carlinhos, ele adora as histórias dela, porque ela traz eu separei aqui que eu tenho o PDF também, minha gente, eu vou ler um trecho para vocês verem essa questão de como o próprio contador de histórias, ele pode, às vezes, ser muito mais eficiente. Um bom contador de história, ele pode ser muito eficiente em trazer o interesse dos alunos ou para quem que ele está contando a história. No geral, nós estamos pressupondo aqui uma sala de aula, para a cultura ou para a lenda que se quer trabalhar, que nessa lenda aí que eu não conhecia. Então, agora já ampliou um pouco o meu conhecimento é o Canainé é o nome, né? Já vou pesquisar depois. Então, aqui eu vou ler um trechinho para vocês. Vocês estão vendo o texto também, que eu não gosto de ficar só lendo, né? Porque fica muito, né, abstrato. Dá para ver? Sim. Então, esse trecho ele vai falar da velha Tontonha contando as histórias. Ela é uma ex-escrava que foi libertada, e ela vai de engenho em engenho contando as histórias dela, e aí ela ganha comida e tal, e ele fala como ele gosta das histórias dela. Então, a velha Tontonha, de quando em vez, batia no engenho, e era um acontecimento para a meninada. Ela vivia de contar histórias de Trancoso. Pequenina e toda engelhada, tão leve que uma ventania poderia carregá-la. Andava léguas e léguas a pé, de engenho a engenho, como uma edição viva de 1001 Noites. Que talento ela possuía para contar as suas histórias, com um jeito admirável de falar em nome de todos os personagens, sem nenhum dente na boca e com uma voz que dava todos os tons às palavras. As suas histórias, para mim, valiam tudo. Ela também sabia escolher o seu auditório. Não gostava de contar para o primo Silvino, porque ele se punha a tagarelar no meio das narrativas. Eu ficava calado, quieto, diante dela. Para este ouvinte, a velha Tontonha não conhecia cansaço. Repetia, contava mais uma, entrava por uma perna de pinto e saía por uma perna de pato. Sempre com aquele seu sorriso de avô de gravura dos livros de história. E as suas lendas eram suas, ninguém sabia contar como ela. Havia uma nota pessoal nas modulações de sua voz e uma expressão de humanidade nos reis e nas rainhas dos seus contos. O seu pequeno polegar era diferente.
A sua avó, que engordava os meninos para comer, era mais cruel que a das histórias que os outros contavam. A velha Totonha era uma grande artista para dramatizar. Ela subia e descia ao sublime sem forçar as situações, como a coisa mais natural deste mundo. Tinha uma memória de prodígio, recitava contos inteiros em versos, intercalando de vez em quando pedaços de prosa, como notas explicativas. Havia a história de um homem condenado à morte. Os sinos já dobravam para o desgraçado que caminhava para a forca. Era acusado por crime de morte. Todos os indícios estavam contra ele. E quando o cortejo passava pela porta da casa da sua mulher em lágrimas, seu filho que mamava tirou a boca do peito e começou a falar em versos. E descobriu tudo, salvando o pai que ia morrer inocente. Os versos que esse menino recitava, a velha Totonha declamava com uma expressão de dor e de arrepiar. As lágrimas vinham meus olhos com aquele lamento fanhoso do menino de peito a cantar. E aí eu vou parar aqui, porque senão eu vou ler o capítulo inteiro, ele é muito bom. Esse capítulo, assim, o livro, ele é muito bom. Esse capítulo é um capítulo que eu viro e mexe, leio ele, que eu acho ele muito interessante, essa questão de como a narrativa oral, e aqui o autor, ele é muito feliz em trazer essa importância do contador, como um bom contador de história, ele vai prender a atenção do público dele, né? E ele vai conseguir deixar as marcas dele em quem está escutando a história. E é muito, se você volta para a história do livro, essa leitura silenciosa que a gente faz hoje, de você pegar o livro e ler no seu quarto, quietinho, é uma coisa muito recente, é uma coisa meio da burguesia, né, dos romances burgueses, das senhoras que liam nos seus quartos. Porque, no geral, a leitura, ela não foi silenciosa por muito tempo, quantas pessoas trabalhavam, às vezes você tinha alguém lendo um livro para essas pessoas, enquanto elas trabalhavam, então, nas bibliotecas também as pessoas liam em voz alta, então, a leitura silenciosa, a gente às vezes acha que é a única leitura possível, ou a única realidade possível, quando ela é apenas uma realidade apenas, e a narrativa oral, ela pode trazer isso, essa questão, tipo, que as histórias, elas não precisam estar aqui, você não precisa estar quietinho lendo um livro, você pode estar compartilhando uma história viva, né, que é aquela pessoa, a pessoa, ela é um livro vivo, cheio de histórias, e cada vez que ela conta uma história, ela conta diferente. Então, vocês podem trabalhar isso, eu acho que é muito bom trabalhar no campo, tragam as pessoas importantes das suas comunidades para falar com os alunos, para eles entenderem essa questão da geração, dos avós, da importância de até inclusive de se respeitar as pessoas mais velhas, que a gente perde muito isso quando a gente começa a perder o contato com as pessoas mais velhas, detentoras das narrativas, você perde inclusive o respeito para essas pessoas. Então, eu acho que é um momento, vocês devem trabalhar assim, independente de faixa etária, Fundamental 2, Ensino Médio, trabalha a narrativa oral, aspectos da narrativa oral, dessa constante mudança e riqueza de detalhes, né? Então, tipo, uma hora o rei pode estar com X ou Y, ou índio, ou qualquer aspecto da história que pode mudar conforme a pessoa conta. E também dá para se trabalhar o reconto das narrativas orais, que é importante também essa questão de se apropriar e recontar, tanto oralmente quanto da escrita, para comparar a diferença entre o registro oral e o registro escrito. O que cabe no registro oral, que às vezes algumas coisas cabem no registro oral, e o que cabe no registro escrito para os alunos é importante. E talvez também vocês podem fazer os alunos como detentores das narrativas orais, que os alunos também podem ter escutado as narrativas dos seus avós, de tios, da mãe, do pai, enfim, e eles também podem contar as narrativas. Então, fazer uma roda de narrativa oral para os alunos contarem as narrativas dele, fazer uma roda para um aluno começar uma história e o outro terminar. Vocês podem trabalhar esses aspectos do discurso dos alunos oral, o discurso oral dos alunos também é importante, né? Então, assim, acho que a narrativa oral tem vários aspectos que vocês podem trabalhar. Assim, recomendo muito, não esperem os materiais didáticos falarem para vocês trabalharem narrativas orais, que eu acho que vai ser, se tiver, vai ter bem pouco e vai ser bem raro. Eu, pelo menos, nos materiais que eu escrevi, eu não lembro de ter pedido narrativa oral, eu vou até começar a rever isso, sabe? De trabalhar
um pouco a narrativa oral, que eu nunca peço, porque é importante mesmo dessa retomada e valorização da cultura regional que vocês têm aí. Então, assim, eu acho que vocês podem e vocês devem trabalhar as narrativas orais com os alunos, sim. Uau, eu gostei, gente. Galera, o que vocês acham? Estou pensando aqui nessa realidade do campo, das comunidades, de tradição. Vocês acham que cabe trazer essa narrativa para a sala de aula? O que vocês acham? Quando considerando nosso curso que é interdisciplinar. Vai, Emily, pode falar. Eu, com certeza, acho bem. Deixa também até a aula mais dinâmica. As crianças, elas gostam muito de também ouvir, né? As histórias, assim, dos avós, das lendas. Eu me lembro que quando eu ia para casa da avó, nossos primos se reuniam assim, no local de noite, e aí as nossas avós, meu avô principalmente, ele contava muito. Eu achava super legal, eu falava assim, mas vou. Tipo, aí às vezes até eu ficava com medo, né, de ir no banheiro sozinha de noite. Aí, mas assim, é uma coisa legal, assim, de trabalhar em sala de aula, tanto com as crianças como até no ensino, nos anos iniciais e finais também, né? Mas eu gostei, professora, bastante dessa explicação. Quem nunca, né, Emily? Quem nunca foi com medo de ir no banheiro depois de uma história do avô e da avó? Eu já. A minha sogra, ela é do Paraná, do interior do Paraná, e ela conta umas histórias que você fica com medo, não tem como. Não tem um adulto que não tenha medo da história da minha sogra. Ela vai contando, e você. É isso que a Bruna falou. É um ótimo contador de histórias, né? Histórias orais mesmo. Sim, aproveitem esses contadores nas aulas. Eu tinha uma tia que ela também, ela contava umas histórias e aí ela conta o processo. Ela falou assim, quanto mais vocês estalavam os olhos de medo, mais eu inventava uns detalhes escabrosos para vocês ficarem com medo. E é isso, o contador, ele está vendo a reação do público. Então, se ele prende o público, ele consegue ver, aqui eles estão gostando mais. Então, ele já tem a receptividade do público ali na hora. Então, o contador de história bom, ele vai te prender e vai ser uma experiência maravilhosa para os alunos. Então, assim, recomendo muito vocês fazerem isso. Vocês que devem ter muitas histórias e muitos contadores bons, né? Aí aproveitem isso na sala de aula. Porque vai ser, isso que a Emily falou, vai ser uma experiência diferente, tipo, hoje o que a gente vai ter? Tem uma contação de história. E aí você quebra aquela dinâmica, tipo livro, aula, matéria. E a matéria também, gente, é conteúdo também. A gente precisa. Importante. É importantíssimo. Você precisa de raiz. O ser humano precisa de raiz, precisa de história, precisa saber de onde veio, precisa entender. A gente gosta de saber isso, e o aluno também gosta. Então, aproveita a curiosidade humana para trazer as contações orais para os seus alunos e trabalhar aspectos importantes da comunidade de vocês. Sempre valorizem aspectos da comunidade de vocês, aspectos do campo. Não fala assim, porque eu tô... Não, o campo é muito importante, a realidade de vocês é muito importante, tenha sempre isso em mente. E se não está no livro didático, se não está no livro de literatura, criem vocês mesmos, tipo, chama o contador de história, se reúnam para criar livros de contos, crônicas, criem, valorizem o que vocês têm de melhor nas comunidades. Não é porque não está no livro didático que vocês não vão trabalhar, muito pelo contrário, se não está, vocês desenvolvem. Eu acho que aí esse é o legal de ser professor, de ter ali, de ter ali o poder de escolher o que você vai trabalhar. Tem coisas que são importantes, você vai precisar trabalhar, não vai ter jeito, mas tem outras coisas que você pode navegar entre as melhores escolhas. E na literatura é onde vocês têm, tipo, o que eu vou trabalhar aqui com os meus alunos? E aí escolher os melhores livros. Perfeito. Bruna, olha, eu amei nessa conversa, amei mesmo, acho que foi bem completa. Obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu acho que abrir esse espaço remoto tem essa possibilidade, a aula vai ser gravada. Alguns alunos mandaram mensagem que não podiam estar aqui, mas eu vou gravar, vou compartilhar o link do YouTube com vocês de novo. E é isso, de repensar outras coisas. A gente não conhece algumas realidades, vocês outras, a Bruna outra, então
A vida é isso, troca de conhecimento, de realidades. Sim. A Vanessa está comentando aqui no chat, deixa eu ver. Os pedagogos definem a narrativa oral como modelo para a aprendizagem da leitura e da escrita, além de uma ajuda no desenvolvimento da formação pessoal. Ao contar uma história, a criança assimila valores, deveres, direitos que estão contidos nela. Como o colega falou, que ficava com medo de ir ao banheiro. Sim. Já Sim. ficava várias vezes, Vanessa. E eu só tenho que agradecer, Bruna, nossa conversa hoje. Gente, algum comentário, alguma pergunta para a Bruna? Vanessa falou que foi bom demais. Pode falar, Thaís. Professora, eu achei a aula interessante, porque nós temos outra disciplina, nós temos que fazer um trabalho de tempo comunidade, e a proposta do professor é basicamente isso, né? Ela quer que a gente monte um plano de aula, a disciplina dela é sociolinguística, então está nos ajudando muito essa aula, né? Do jeito que a professora está ensinando a gente aí, fica bem mais fácil, porque, como ela disse, vocês estão cursando a disciplina, aí a aula está sendo importante para ajudar no nosso trabalho também, né? E é só agradecer mesmo a oportunidade que a gente está tendo, né, de estar assistindo a aula da professora Bruna. E é isso. Vocês têm um minutinho só para mostrar para vocês onde vocês podem encontrar os livros do PNLD para vocês baixarem e para vocês verem os materiais e verem os vídeos, para vocês se inspirarem às vezes. É rapidinho, eu separei o link aqui, porque aí vocês, às vezes, está lá e vocês não sabem. Então, eu vou mostrar onde vocês acham, porque vocês podem utilizar o que está e procurar em outras editoras. Eu separei da FTD, porque é onde eu conheço mais atualmente, né? Mas tem todas as editoras, elas têm elas precisam ter, as grandes editoras, elas precisam ter esse espaço de PNLD para os professores conhecerem, né? Então, aqui, ó, o PNLD 2020, que foi o último, porque o 2021, que é o de ensino médio, ainda não está disponível. Então, a FTD, a Moderna, eles fazem não sei se vocês já viram esse site, quando vocês quiserem, você coloca PNLD 2020 literário, e aí algumas editoras, elas fazem esses sites, então aqui você consegue ver os livros que foram selecionados. Vou criar, aqui tem um de cordel, Desafios de Cordel, ele é um livro muito bom. Aqui tem o Vozes Ancestrais, esse livro ele ganhou vários prêmios, ele ganhou o White Ravens, que é um prêmio alemão importantíssimo, ele ganhou Fenelige, e ele é organizado pelo Daniel Munduruku, são vários contos indígenas, são vários indígenas que estão contando, né, as histórias, com fotografias, né? Então é um livro de contos com imagens, ele ficou muito bonito. Aí você tem a degustação aqui, que você pode ver o livro, né, ver o começo do livro. Eu acho que o professor, se vocês pedirem, vocês conseguem os livros inteiros, vocês conseguem os livros impressos para análise. Então, se tem interesse aqui, você entra em contato com a assessoria pedagógica das editoras, vocês conseguem muitas coisas. E aí, o livro, você consegue dar uma olhadinha, né, de como, no início do livro, ele tem 18 páginas aqui para você. Acho que você consegue ler o primeiro conto, então ele tem essa curadoria de fotografia, e a gente tem um convite à leitura do próprio Daniel Munduruku, que organizou, né, e aí vai as histórias que foram coletadas, né, e transformadas em narrativa escrita, mas essas eram histórias orais que foram transformadas em narrativa escrita. O livro é um livro bem bonito, né, ele tem uma proposta, ele mostra de onde a história surgiu, né, então aqui vem depois no final do livro de onde que a história foi recolhida, então isso é bacana desse livro. E aí você tem o material de apoio, né, que é esse material que eu ensinei vocês a fazer. Aqui tá o material disponível para o livro, então vocês, no caso deste livro, vocês poderiam usar esse material, né, que inclusive foi eu que escrevi. Então, é um material, ele tem, tipo, 22 páginas, então é um
material que a gente até colocou as habilidades da BNCC, era no início, quando a BNCC ainda estava sendo pedida, a gente não sabia muito bem como fazer, então, uma coisa mais... Hoje a gente trabalha um pouco melhor as habilidades, os editais pedem para que a gente trabalhe um pouco melhor as habilidades, mas tem, tipo assim, bastante atividade para trabalhar com os alunos, e tem vídeo também, né? Então, se você, de repente, quiser passar um vídeo para os alunos ou ver o vídeo, tem a possibilidade aqui no site. E aqui tem o dos 8º e 9º ano, tem esse Entre Rios, ele é muito bom, é um livro muito bacana. Também trabalha e traz histórias relacionadas aos rios do Brasil, então tem autores de vários lugares, de várias regiões, então isso é legal, porque trabalha várias realidades, e outros que são mais ficção e tal, né, Uma Jornada entre Dois Mundos, Fuga é um livro muito bom, e aí que tem Pepetela, que também foi aprovado. Então, é por isso que é importante vocês participarem das escolhas do livro para as escolas de vocês. Tem uma gama de livros, então, se você não... E esse aqui é só do FTD. Tem milhares de livros, tipo, de todas as outras editoras. Então, é importante vocês escolherem o livro para chegar na escola, para vocês poderem trabalhar aquilo que vocês querem trabalhar com os alunos. Senão, quando os professores e a escola não escolhem, o governo ele escolhe X livros e manda. Então, você pode, de repente, receber livro bom, mas não é um livro que você queira trabalhar, então você acaba até deixando de lado, porque não é um livro tão relevante. Se você escolher o livro e ele for relevante, você vai ter muito mais prazer e vai ser muito mais fácil de trabalhar o livro. Então, assim, fiquem sempre, assim, muito atentos aos programas de governo. A escolha do PNLD 2021 está aí, final do ano, deixa eu ver, nós estamos em julho, agosto, setembro, deve surgir as escolhas do PNLD de ensino médio, estejam atentos e participem dessas escolhas. Atormente os diretores, fala, eu quero participar da escolha do livro de literatura, e escolham os livros. Até se você for dar outra matéria, os livros, eles têm as opções para trabalhar outras matérias, então, assim, vocês têm direito de escolher, então participem, que é importante para vocês estarem com livros adequados para aquilo que vocês querem trabalhar em sala de aula. Olha aí, gente. Quem sabia de tudo isso, que vocês podiam olhar, escolher o livro do PNLD literário, que tinha certas editoras, vocês sabiam disso? Obrigada, Bruna, por compartilhar com a gente. Alguma pergunta? Alguma outra coisa? A menina que quer dar um oi, é isso, Murilo? Vem cá. Oi. Oi, Murilo. Milena já passou por aqui, agora é Murilo. Isso é férias, Bruna, tá vendo? Ai, que delícia. Isso é... Tá bom, professora. Ah, tá. Gente, obrigada. Obrigada, Bruna, mais uma vez. Nossa turma, a gente se encontra de novo na próxima terça-feira, eu e a turma. Quem não entregou a atividade, olha lá, já corrigi tudo, já pôs tudo no SIGA. Quem não tá sem nota, me procura. Professora, eu entreguei, não tô sem nota, me procura pra gente ver o que aconteceu. E é isso, eu vou encerrar a aula por aqui, vou interromper a gravação. E só tenho a agradecer, viu, Bruna, por compartilhar com a gente.